pessoal, tudo bem? Uma dúvida muito frequente que eu recebo de vários tipos de cirurgia é: quanto tempo depois da cirurgia eu posso voltar a dirigir? A maioria das pessoas que dirige tem essa curiosidade porque precisa voltar ao trabalho, às suas atividades habituais, ou precisa até mesmo levar o filho na escola ou fazer alguma coisa de carro. E aí, qual é a nossa orientação em relação a voltar a dirigir? Obviamente falando de cirurgias que envolvem contorno corporal, mama, seja prótese, mama redutora, um abdômen, uma lipo, uma coisa que está ali na parte do segmento corporal. Eu estou excluindo dessa dúvida cirurgias de orelha, de pálpebra, de coisas que não têm esse risco tão grande. Obviamente a de pálpebra tem uma questão do olho estar inchado, mas o que normalmente a gente pede é para que a gente fique de 4 a 6 semanas sem dirigir. Nossa, mas isso tudo, doutora, o meu carro é automático, eu não tenho que fazer esforço nenhum, o carro é blindado, ele anda devagarzinho, eu vou andar devagarzinho, eu prometo e tal. O problema não é você que está dirigindo em pós-operatório, com cautela, com cuidado, dirigindo devagarinho. O problema é o trânsito e intercorrências e imprevistos. Alguém bater em você sem você estar esperando. Por quê? Nesse momento de um acidente de trânsito inesperado em que você está num pós-operatório recente, você automaticamente vai ter um reflexo de se defender. Então, se alguém te fecha, você vai fazer um movimento brusco com o braço e aí você pode ter algum prejuízo da região operada, por exemplo, das mamas. Ou se você levar uma pancada, um carro bater em você, você está lá parado no sinal e alguém vem e bate na sua traseira e você não fez nada. Mas aquele impacto vai fazer com que você se desloque, você tenha um movimento brusco numa região que está recém-operada e que ainda não está cicatrizada. E aquilo ali pode causar dor, pode ter algum tipo de sangramento por um movimento muito brusco, que é num tecido que ainda não está plenamente cicatrizado. Então, várias coisas podem acontecer imprevistos. É igual quando eu falo para o paciente não ir para um lugar muito cheio, não frequentar um show, um estádio de futebol, uma coisa com muitas pessoas, ir no shopping no horário em que ele esteja muito cheio, porque você pode acabar levando uma pancada de alguém. Não é porque você vai fazer nada de errado. Você vai ali, vai andar, vai ver a loja, vai comprar uma coisa, mas alguém pode esbarrar em você, uma criança pode correr e esbarrar em você sem querer, e aquilo ali sim é que pode causar algum transtorno. É óbvio que tem pacientes que têm recuperação mais rápida e que com 2 semanas já estão super bem, e aí você consegue liberar aquilo um pouquinho mais cedo. Tem pacientes que têm uma recuperação mais lenta e aí demora um pouquinho mais de tempo, mas lembrar sempre que o problema não é você como motorista estar dirigindo bem ou mal, o problema é o entorno. Então a gente acaba pecando um pouco por um excesso de zelo para evitar que você tenha algum tipo de complicação por um acidente de trânsito. Eu já tive, por exemplo, uma paciente em que eu tinha recomendado que ela não dirigisse, obviamente, pelo menos por 2 a 3 semanas, no caso dela, que era uma profissional que precisava voltar ao trabalho cedo, e ela pegou o carro, estava dirigindo, era uma cirurgia de nariz, ela estava inclusive até com um tampão nasal ainda, e ela bateu na traseira de um ônibus, porque ela se distraiu, não estava com reflexo bem, e aí bateu na traseira de um ônibus e foi parar no hospital com politrauma, que é um trauma de face em cima de um nariz que foi recém-operado. Então assim, realmente não é uma coisa que é previsível, não é uma coisa que a gente acha que vai acontecer. Nós estamos ali dirigindo calmo, tranquilamente, e de repente a gente entra na traseira de um ônibus. Então isso acontece. Então quando eu falo para não dirigir, é porque realmente eu tô querendo pecar por excesso de zelo. Se você tiver qualquer acidente de trânsito um pouco mais grave, num período em que a sua cirurgia está recente, você pode inclusive perder o resultado da sua cirurgia. E isso não vai ser legal nem para você como paciente, muito menos para mim como cirurgiã, que fez o meu trabalho, me dediquei, entreguei um resultado, e aí você sofre um acidente e me traz um resultado que não foi o que eu te entreguei. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho das notificações para você continuar recebendo os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!